Vamos ler alguns versículos para nós podermos preparar o nosso coração para tomarmos a mesa, da mesa do Senhor. Mateus capítulo 26. Glória a Deus. Mateus 26. Quem achou fala amém. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos agora para Marcos 14, versículo 22. Marcos 14, versículo 22. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e o abençoou, e partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais bebereis do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Lucas 22, verso 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. E então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. 1 Coríntios 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem em si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Pode se sentar. Pai, nós queremos orar, queremos bendizer o teu nome. E queremos pedir que a tua palavra, que é martelo, que ela possa esmiuçar a pedra, possa quebrar, ó Deus, o nosso coração, trazer quebrantamento, revelação, iluminação, entendimento,
O Senhor diz na tua palavra que Jesus é o Espírito da profecia, então que o Senhor revele Jesus através da palavra, através do Espírito Santo. Nós oramos e consagramos ao Pai este momento para a glória e louvor do teu santo nome. Amém? Este tema é um tema muito importante. Vocês sabem que toda vez que tem ceia, eu prego sobre a ceia, e eu faço isso há muitos anos, porque eu compreendo que o cristão precisa entender, compreender o significado real, literal e verdadeiro, espiritual da mesa, para que não seja simplesmente uma liturgia, para que não seja simplesmente uma homilia, aonde nós aprendemos por tradição que no dia da ceia nós pegamos um cálicezinho, um pãozinho, comemos e bebemos e nós agradecemos de uma forma muito genérica. Não, nós precisamos entender efetivamente o significado da mesa, para que a gente possa absorver o poder e a unção da mesa, para que nós possamos viver de uma forma plena, segundo a revelação da vontade do Senhor. Você vê que os evangelistas, eles falam sobre isso. O Evangelho de João não tem uma passagem muito clara, mas ele também está dizendo sobre o pão que desceu dos céus, e este é um tema que tem na Bíblia toda. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver o pão, você vai ver o suco da uva, da videira, e você vai ver constantemente que Deus estava falando, mencionando, ensinando, para que nós pudéssemos entender o que Ele iria fazer. E hoje, quando nós tomamos a ceia, nós estamos falando daquilo que Ele já fez e daquilo que nós temos como resultado daquilo que Ele fez. Tanto que aqui na Bíblia, no verso 26, ele diz o seguinte: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, o pensamento, a nossa reflexão da noite é: qual é o propósito da ceia? Por que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, estabeleceu a ceia? O que Ele queria? Qual era o propósito? Qual era o desejo? Qual era a intenção do Senhor de usar esses elementos, o pão e o suco, como um símbolo para que nós pudéssemos lembrar? Porque a frase é em memória de mim. O Senhor está dizendo: todas as vezes que a igreja se reunir, todas as vezes que o meu povo se reunir para comer e para beber, que eles façam isso em memória de mim. Então nós entendemos que o propósito é que você se lembre, que você nunca se esqueça do que o Senhor fez, que você nunca caia na tradição ou no conformismo de esquecer o que o Senhor fez, o preço que Ele pagou, a entrega que Ele fez, aquilo que Ele realizou. A ceia tem uma finalidade na nossa vida: trazer à nossa memória a ação, a atitude, a entrega do Senhor. É necessário que você se lembre o que o Senhor fez por mim, quem eu era, da onde Deus me tirou. Eu já disse isso aqui várias vezes e vou continuar repetindo até Jesus voltar. A mesa da ceia é um lugar que permite você estar em 3 lugares ao mesmo tempo. Diante desta mesa você pode olhar para o passado e você pode lembrar de onde Deus tirou você. Quem era você? Alcoólatra? O que você era? Pecador? Todos éramos. Perdido? Todos éramos. Destruídos? Todos éramos. Infelizes? Todos éramos. Mas da onde o Senhor te tirou? Onde o Senhor te encontrou? Qual era a tua realidade quando você encontrou com Jesus? Qual era a tua situação o dia que você entregou a sua vida para Jesus? O dia que você encontrou o Senhor? Eu me lembro completamente o que aconteceu no dia 15 de junho de 1993, a partir das 21 horas. A Bíblia diz que aquele que muito é perdoado, muito ama. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, diante da mesa, você pode fechar os olhos e lembrar quem você era.
O que o Senhor fez por você? Da onde o Senhor te tirou? O que o Senhor realizou na sua vida através da cruz, do sangue, do pão, da entrega que Ele fez, da oferta que Ele fez ali no Calvário? Diante da mesa você pode olhar para hoje. Quem é você? Deus pegou você, colocou assentado entre os príncipes? Deus pegou você, te deu uma família, te deu uma casa, mudou tua história, abençoou, transformou, te deu caráter, dignidade, uma lista gigante de virtudes que somente o Espírito Santo de Deus pode dar. E nós também, diante da mesa, podemos olhar para o futuro e entender o que a Bíblia diz. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem ainda chegou ao teu coração o que o Senhor tem preparado para você. Quando você olha para o futuro, você pode ter certeza que no teu futuro existem coisas que você nem imagina, que o Senhor vai te dar neste século e no porvir. Então, nós precisamos entender, e nesta noite eu quero pensar com vocês sobre dois fatores importantes desta mensagem. Quando Jesus diz aqui no verso 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Quando nós estamos aqui, nesta casa, diante da mesa, o Senhor está dizendo, olha, primeiro, lembre-se do que eu fiz. Não se esqueça do que eu fiz. Não se esqueça que você não foi comprado nem por ouro, nem por prata. Você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Não se esqueça que a tua salvação não é por obras. Você não é salvo porque você ajuda pessoas. Você não é salvo porque você faz caridade. Você não é salvo porque você dá uma cesta básica. Você não é salvo porque você socorre alguém enfermo. Você não é salvo por causa disso. Lembre-se disso. Lembre-se que a tua salvação não foi conquistada por obras, nem por missas, nem por reencarnações, e nem por nenhuma justiça própria. Lembre-se de uma coisa: quando você come da mesa, você está anunciando a morte do Senhor, porque é a morte do Senhor que foi a nossa propiciação, que foi a nossa redição, que foi a nossa remissão. Você não foi comprado por algo que não tem valor. Se você pode mencionar o valor da tua vida, basta você mencionar o valor da vida de Cristo. E lembre-se, o Deus Todo-Poderoso se fez carne, viveu entre nós e morreu e ressuscitou. E é exatamente esta morte que nós temos que valorizar. Ele morreu no nosso lugar, em nosso favor. Você não pode esquecer que a tua salvação teve um alto preço. Você não pode banalizar isso. Você não pode simplesmente viver a sua vida de qualquer forma. Porque o preço que foi pago foi muito alto. Foi a vida do Filho de Deus. E é necessário que você compreenda isso. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos anunciando. O que é anunciar? Informar. Revelar, falar de forma clara para que todos saibam. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, talvez você chegou aqui, talvez foi a primeira ceia que você viu, talvez é a primeira ceia que você está vendo, talvez é a primeira ceia que você está vendo nesta igreja, você está anunciando a morte do Senhor. Quando nós celebramos a mesa da ceia, e é por isso que todo culto de ceia eu prego sobre a mesa, por quê? Porque nós precisamos trazer a memória da humanidade que Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, e lá Ele entregou a vida dele, derramou o sangue dele completamente. Nós precisamos anunciar ao mundo que a nossa religião não é uma filosofia, nem uma ideologia, não, a nossa religião não é isso. A nossa religião é religamento, é você estar reconciliado com Cristo, e isso por causa do sangue, por causa da morte. Nós precisamos entender de maneira muito clara que Jesus morreu no nosso lugar, em nosso favor, e a ceia é para isso, para que você anuncie isso. Para que o homem não bata no peito e ache que ele foi salvo pela sua própria justiça, ou que ele pode ser salvo por algum outro meio, que não pela morte de Jesus. Se
se houvesse uma outra forma de salvar a humanidade, você pode ter certeza que Deus não daria o único filho dele para morrer por você. Se nós pudéssemos ser salvos por reencarnação, então por que Cristo precisaria morrer? Bastaria você nascer, viver, morrer, nascer, viver, morrer, e aí você seria salvo, aperfeiçoado, até atingir um ápice de iluminação. Se você pudesse ser salvo por obras, a Bíblia estaria dizendo: olha, você será salvo pela caridade. Não há outro meio. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz lá em Ezequiel que a alma que pecar, esta morrerá. Está escrito. Tudo que se rime é pelo sangue. Tem que haver morte. Há uma substituição. O Senhor assumiu o nosso lugar. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 3,18. Finalzinho da Bíblia, lá perto do Apocalipse. 1 Pedro 3,18. Olha o que diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, justo pelo injusto. Quem era o justo? Jesus. Quem era o injusto? Você. Jesus morreu por nós, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, e mesmo assim Ele nos amou. Romanos capítulo 5, a partir do verso 8. Olha que linda essa passagem. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós o quê? Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava o que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos mais, a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio de obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aí você vai entender algo. Por que a mesa não pode ser para todos? Por que o ímpio não pode tomar da mesa?
É exatamente por tudo isso que nós acabamos de ler. A mesa, a morte de Cristo, foi pelos pecadores e para nos remir dos pecados. Pastor, mas então, quem é que pode tomar da mesa? Aqueles que aceitam, aqueles que recebem. Jesus morreu por mim. Traga à memória aquilo que eu fiz. O que o Senhor fez? Morreu por você. Então a mesa está falando de quem? Dos remidos, dos filhos. A Bíblia diz lá em João 1, capítulo 1, verso 11: Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, a saber, os que creem no seu nome. Então, se Jesus morreu por todos, todos estão salvos? Não. Por quê? Porque você precisa aceitar o sacrifício. Você precisa ser salvo pela fé. Não é a cruz que te salva. A cruz é a propiciação. Mas se você crê que a morte de Jesus na cruz foi por causa dos teus pecados, e se você crê que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, que Romanos capítulo 8, verso 1 se aplica a você, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque ele foi lavado e remido. Se você acredita que Isaías 1,18 em diante diz que mesmo que o teu pecado seja vermelho como o carmesim, vermelho como o escarlate, o sangue de Jesus é poderoso para te lavar, para te perdoar, para te justificar, porque Cristo morreu por você no teu lugar, para mudar a tua vida, para que você se arrependa, para que você confesse, para que você abandone e para que você viva uma vida para Ele. A mesa é para você, querido. Mas se você não quer isso, então o sangue de Jesus não tem poder na sua vida, infelizmente. A mesa, trazei a memória, anunciais a minha morte. A igreja tem uma mensagem: vocês mataram o Salvador. Se você estudar o livro de Atos, as primeiras mensagens de Pedro, como era? Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegada a vós o reino de Deus. E aí Pedro se levanta e fala: vocês assassinaram e mataram o Salvador. Quem matou? Os romanos? Os judeus? Não, os pecadores. Quem matou Jesus foram os nossos pecados. Anunciais a morte. Olha o que Jesus está dizendo: fazer isso em memória de mim. E diz aqui, anunciais a morte do Senhor. Você precisa entender isso. Você precisa dominar esse assunto para que você possa explicar a qualquer que possa perguntar para você por que você toma ceia. Você precisa saber explicar para qualquer que te pergunte por que Cristo morreu. Anuncie a morte do Senhor. Por quê? Porque as pessoas pensam assim: para mim não tem mais jeito. Tem. Jesus morreu para você. Eu estava pregando há uns 23 anos atrás, talvez 24, no presídio, e um homem que estava lá disse assim para mim: eu estava pregando sobre João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Aí ele disse: Deus não me ama. Eu falei: como que não ama? Ele falou: não ama. Eu falei: ama. Ele falou: então me prova. Aí eu abri em Romanos 5,8 para ele. Deus prova o seu amor para contigo pelo fato de ele ter morrido por você, sendo ainda você pecador. Quem não se ama é você mesmo. Porque Deus ama o homem e Ele prova isso. Não é por teoria, é com prática. O amor de Deus não é teórico, o amor de Deus é prático. Quando Ele teve que morrer por você para te salvar, Ele não hesitou. E nós precisamos entender o que Deus está dizendo aqui em 1 Coríntios 11, 26. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha.
renovo para a vida de qualquer ser humano. Esta anunciais a morte é o renovo que qualquer ser humano precisa. Por que nós vamos ao presídio? Sábado a igreja foi evangelizar na Lagoa. Por que nós estamos pregando o Evangelho? Porque o Evangelho tem uma promessa de que o Senhor pode transformar a vida de qualquer pessoa que o receber como Senhor e Salvador. Qualquer pessoa que entender que Cristo morreu por ele na cruz do Calvário. Amém, igreja? Aí tem mais uma outra mensagem. Até que ele venha. Pastor, até quando nós vamos anunciar? Até que ele venha. Venha o quê? De novo. Ele já não veio uma vez? Ele já não veio como servo sofredor? Ele já não veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Ele já não veio como aquele que não abriu a sua boca? Ele já não veio como o Deus Todo-Poderoso que se tornou servo de todos para morrer em favor do homem, para salvar o homem? Mas a Bíblia diz que ele virá de novo, uma segunda vez. E a Bíblia diz que nós devemos anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Você precisa entender que até que ele venha significa esperança. Presta atenção no que está escrito em 1 Coríntios 15, 19. Abra sua Bíblia lá. 1 Coríntios 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os... Tem algumas traduções que dizem miseráveis. Aqui em algumas traduções dizem: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, até que ele venha. Irmãos, presta atenção. Essa é a esperança do cristão, que um dia, de uma forma ou de outra, ou quando eu morrer, ou quando ele voltar para buscar a igreja, esta é a esperança do cristão, a ressurreição. Se você não crer até que ele venha, olha o detalhe. Por que o Senhor está dizendo: olha, todas as vezes que comeres e beberdes o meu corpo e o meu sangue, lembre-se de anunciar a minha morte até que eu volte, até que eu venha. Por quê, pastor? Porque essa é a nossa esperança. Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás. Se não é para crer nisso, então a nossa fé é vã. Porque esse mundo está apodrecendo, não vai melhorar, só vai piorar. E agora parece que o apodrecimento está mais rápido. É filhos matando o pai, porque está escrito na Bíblia que nos últimos dias os filhos serão rebeldes, homicidas, patricidas. Os homens serão insolentes, debochados, sarcásticos. Está escrito. Mas nós temos uma esperança. A nossa esperança é que, se nós morrermos hoje, nós vamos abrir os nossos olhos na presença do Senhor. Deus disse ao ladrão da cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a nossa esperança. Então a ceia está dizendo: olha, anunciais a morte do Senhor, para que a maior quantidade possível de pessoas saibam que há esperança em Cristo para a salvação e remissão dos seus pecados, transformação, mudança de vida, até que Ele venha. Que doce promessa de você poder saber: sim, Deus, aqui está muito ruim,
Há dias muito duros, mas eu tenho uma esperança. Que o Senhor vai voltar para buscar a minha vida e a minha igreja. O Senhor há de voltar. Se Jesus morreu e não ressuscitou, se Ele não voltar, então a nossa fé é vã e é inútil. Eu não aceitei Jesus simplesmente para ter uma melhora na minha vida no presente. Eu não aceitei Jesus simplesmente para Ele me transformar, me tirar do império das trevas, me transportar para o reino do Filho do seu amor, simplesmente para que eu tenha uma boa vida hoje. Não é simplesmente para comer o melhor dessa terra, não é simplesmente para me colocar por cabeça e não por cauda, e um monte de outras promessas que a Bíblia tem. Meu irmão, a promessa da cruz é que nós vamos estar com Ele para sempre. A nossa tão breve e momentânea vida, olha que Isaías diz lá no capítulo 40, que clama a mim. Alguém diz: o que é de clamar? E aí o Senhor responde: clama que o povo é erva, e é como a flor da erva, é como um sereno, é como uma neblina que hoje existe e amanhã não existe mais. O Salmo 90 diz assim, que nós devemos contar os nossos dias para alcançar um coração sábio, porque a nossa vida passa rapidamente, como uma neblina, como uma erva que nasce hoje, floresce e amanhã morre. A nossa vida, 70, 80, às vezes menos, um pouco mais, não se compara à eternidade, porque para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E essa é uma linguagem poética para dizer que Deus não tem cronos, Deus não tem relógio, e nós estamos mega valorizando a nossa vida na terra, sabendo que a verdade é que quando nós fechamos os nossos olhos aqui, nós vamos viver para sempre com Deus. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Olha que lindo. Olha que linda essa passagem. 1 Tessalonicenses 4, 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá da onde? Descerá da onde, irmãos? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, e entre nuvens, e assim estaremos para sempre com o consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Hebreus, capítulo 9, verso 28. Olha que lindo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para salvação. Lucas 21. Lucas 21, 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. João capítulo 14, verso 1. João 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar.
E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Atos não. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando, o que está escrito aí na sua Bíblia? A bendita esperança, manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 22. No penúltimo versículo da Bíblia. Olha como é lindo isso. Jesus terminou tudo, e quando ele disse tudo, e escatologicamente falando, Apocalipse, ele termina e diz tudo. Tudo estava revelado, tudo está pronto. Jesus já se revelou ao homem, Jesus já morreu para o homem, Jesus ressuscitou o terceiro dia, Jesus ficou vivo entre nós durante 40 dias, Jesus foi assunto aos céus, e Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Presta atenção, quando Jesus está terminando tudo, ele diz para mim, para você e para a igreja dele: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor. Quanto tempo faz que você sempre faz essa oração? Vem, Jesus. Quando a igreja era bem crente, ela está esquisita esses últimos anos. Nós cantávamos um hino chamado Maranata. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós não podemos tirar essa mensagem do nosso coração. Nós não podemos pensar apenas nessa vida. Nós não podemos apenas pensar nos nossos muitos afazeres, nos nossos muitos trabalhos, nos nossos muitos problemas. Meu filho, felicidade plena só no céu, felicidade absoluta só na presença do Senhor, plenitude de gozo e de alegria só em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você só vai ser um homem verdadeiramente feliz quando o seu coração estiver no céu. Aí você vai dizer como Paulo: para mim morrer é lucro, e o viver é viver para Cristo. E se o viver que eu tenho que viver, se é para viver, que eu possa viver para anunciar a morte do Senhor. E eu tenho que viver todos os dias e acordar todos os dias dizendo: Senhor, menos um dia nessa terra. Que dia que vai ser o último dia? Não sabemos. A Bíblia diz que você tem que viver um dia como se fosse o último. Mas uma coisa um cristão não pode perder: o Senhor vai voltar e vai buscar a sua igreja, e nós vamos nos encontrar com Ele nos céus. Primeiro, os que já estão mortos ressuscitarão. Depois, nós que estaremos vivos, se estivermos vivos, nós seremos transportados à presença do Senhor nos céus.
Essa é a nossa esperança. Essa é a verdadeira esperança. E essa mesa tem essa finalidade: trazer a você a essência do Evangelho, anunciar a morte do Senhor para que o pecador se arrependa, e não se esquecer absolutamente nunca que o teu Deus, o teu Senhor, ama você e que Ele vai voltar para te buscar. Ah, pastor, mas já tem 2020 anos que está sendo pregado isso? Desde quando eu nasci, pastor, eu estou na igreja ouvindo essa mensagem. A Bíblia diz que de repente o arcanjo tocará a trombeta. De repente os céus se abrirão e haverá abalo nas terras e no firmamento. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará, e todo mundo vai confessar que Ele é o Senhor. Jesus não vai voltar como um cordeiro. Jesus virá como um leão. Jesus não vai voltar para ser crucificado de novo. Quando Ele voltar agora, a humanidade inteira vai reconhecer que Ele é o Senhor. Amém? E para muitos vai ser muito tarde. É com essa palavra que eu quero convidar você a tomar uma mesa. Não é só um copinho, não é só um pãozinho. Essa mesa e esse pãozinho e esse cálice só servem para uma coisa: trazer à tua memória que Jesus é o pão que desceu do céu, Ele que sacia nossa alma. Esse pão aqui, você come ele, amanhã você quer comer de novo. Mas o pão vivo que desceu dos céus, ele supre a sua vida, e do seu interior flui rios de águas vivas, e você tem dentro de você uma fonte inesgotável de vida, de amor, de alegria, mesmo no meio das guerras e das tribulações dessa vida. Por que você está alegre? Esses dias eu vi lá no Oriente um homem que foi decapitado. Você sabe que o islamismo radical faz isso. Eles cortam a cabeça e decapitam. E o homem estava sorrindo. E perguntaram para ele: por que você está indo? Ele falou: daqui a alguns minutos eu vou estar diante do meu Senhor. Quem mata o homem de Deus faz um favor para o Senhor. Por isso que a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos. Como é que pode um homem decapitado rir? Quando foram queimar John Hus na cruz, literalmente, falaram: nega essa mensagem. Ele falou: como eu posso negar? Nós vamos te queimar. Ele falou: pode fogo. Daqui a alguns minutos eu vou estar com o Senhor para sempre. Quando você entende esta revelação, você tem uma perspectiva muito diferente. Senhor, me dá mais um dia. Não. Obrigado por menos um dia nesta terra, porque o teu Deus está preparando para você uma morada. E quando isto estiver pronto, Ele voltará para nos buscar. Essa tem que ser a nossa esperança. Amém, igreja? Amém. Vamos colocar em pé. Eu queria que você ficasse em pé enquanto o louvor canta uma música de forma suave. Eu queria que você examinasse o teu coração. Talvez você está aqui hoje afastado. Talvez você queira se reconciliar com o Senhor. Talvez você entendeu a mensagem. Talvez você pode nesta noite falar: Senhor, lava-me com o teu sangue, perdoa-me dos meus pecados, purifica-me da minha maldade, da minha iniquidade,
para que eu possa comer do pão em memória do Senhor, até que o Senhor volte para me buscar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, porque o homem que se examina não é julgado por ninguém. Se você quiser tomar da mesa do Senhor, se você já foi lavado e remido no sangue da cruz, se você já aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, se o Senhor te perdoou dos seus pecados, te transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, se o Senhor te purificou da tua iniquidade, você está convidado a tomar da mesa do Senhor, porque é isso que nós fazemos, anunciamos a morte do Senhor até que Ele volte, e que haja alegria na tua alma, esperança renovada de que o Senhor virá para te buscar e estaremos com Ele para sempre. É nesta palavra de renovo e de esperança que eu quero convidar você para tomar a mesa do Senhor. Mas é a minha responsabilidade te ensinar. Se você está vivendo no pecado e não quer abandonar o pecado, se afaste da mesa, para que você não se torne réu do sangue do Senhor, para que você não seja condenado pela cruz, pelo sangue de Jesus que foi derramado. Muitos estão doentes, muitos estão enfermos, e não são poucos os que morrem, porque tomam da mesa do Senhor sem discernir, sem entender, sem compreender. Pastor, eu sou pecador. A mesa é para os pecadores redimidos, a mesa é para os pecadores arrependidos, a mesa são para os doentes, os fracos, os perdidos, que querem receber a Cristo e a sua salvação. Deus não buscou os perfeitos, Deus buscou os arrependidos, os que confessam, os que abandonam o pecado, os que recebem a graça salvadora de Cristo. A mesa é para você que é pecador, mas que sabe que a graça de Deus é para todo aquele que se arrepende, confessa e abandona. Essa é a mensagem que Deus tem para nós. Há tempo de você se arrepender, há tempo de você confessar, há tempo de você mudar, há tempo de você se posicionar. Por isso eu quero que você ore. Eu vou te dar aqui um minuto para você fazer uma oração, examinar o teu coração, e se assim você desejar, tomar da mesa do Senhor. Nós queremos pedir perdão, queremos confessar as nossas falhas, fraquezas, nossos erros. Nós estamos neste mundo e infelizmente, ó Deus, caminhar neste mundo suja os pés. Lava os nossos pés com a tua palavra, lave-nos com o teu sangue, purifica-nos dos nossos pecados, que possamos, ó Deus, celebrar e anunciar a morte do Senhor, e que a esperança do Senhor seja sobre o nosso coração. Nós oramos ao Senhor nesta noite, pedindo perdão. Se algum irmão aqui precisa pedir perdão para alguém, saia do teu lugar, vá no seu irmão, fale: irmão, você me perdoa em nome de Jesus. Você me perdoa se eu te magoei, se eu te chateei. Se você souber que alguém tem alguma coisa contra você, agora é uma boa oportunidade para você falar: irmão, não quero tomar da mesa estando com um conflito com você. Então você pode fazer isso. Você pode pedir perdão. Todo mundo está de olho fechado. Você não precisa ficar com vergonha. Você pode sair do seu lugar. Você pode ir no seu irmão, na sua irmã, e você pode se reconciliar, acertar, pedir perdão, se abraçar, chorar, para que você possa chegar com ela em paz, debaixo da graça do Senhor. Nós oramos a Ti. Perdoa, Senhor, perdoa-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a cada dia, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia.
Quero convidar a pastora Edilane e a irmã Marlene para me ajudar a servir a ceia. Lembrando que tem que servir o louvor. Você vai sair do seu lugar pelo corredor central, pegar o seu cálice, pegar o seu pão, e você vai retornar pelo corredor externo e aguardar a igreja para que juntos a gente possa tomar a mesa do Senhor. Amém, queridos? Você pode estender a sua mão para a mesa? Pai, nós queremos consagrar este pão e consagrar este suco ao Senhor. E nós queremos, ó Deus, pedir que ao comer este pão e ao beber este cálice, que o Teu Espírito Santo possa fazer fluir a revelação desta mensagem. Para que a igreja saiba que o pão e o suco simbolizam o preço, a esperança que nós temos em Cristo. Não somente nesta vida, mas principalmente na porvir. Por isso nós consagramos o pão, consagramos o cálice e pedimos que o Senhor ministre ao nosso espírito, à nossa alma, a Tua palavra e a Tua verdade para a glória do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Você que quiser cear, você sai do seu lugar, pegue o pão. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu imenso amor. Obrigado pela Tua infinita misericórdia, porque o Seu amor é constrangedor. O Seu amor, Ele constrange o nosso coração. Por isso nós oramos ao Senhor, agradecemos ao Senhor, bendizemos o Senhor, glorificamos o Senhor por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor realizou. Recebe a nossa vida na Tua presença, Pai. Não há palavras que possam verdadeiramente expressar tudo que o Senhor realmente merece da nossa vida. Nós queremos agradecer, queremos que a nossa vida possa ser uma oferta agradável, que possa pelo menos mostrar ao Senhor que nós valorizamos aquilo que o Senhor fez por nós. Nós queremos agradecer, queremos bendizer, queremos, ó Deus, falar ao Senhor: obrigado, louvado seja, exaltado seja, digno seja o Senhor. Jesus, nós queremos dizer que o Teu sangue não foi derramado em vão. Aqui, ó Deus, ó Pai, é um grupo de homens, de pessoas, de mulheres que entenderam a revelação, que entenderam o Evangelho, que se arrependeram dos seus pecados, que confessaram e abandonaram os seus pecados. Aqui é um grupo de homens e mulheres que entenderam, ó Deus, ó Pai, que o Senhor não morreu em vão na cruz do Calvário. Pelo contrário, foi demonstração de amor, foi demonstração de carinho, foi demonstração de afeto, foi demonstração de valor. Por isso nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te agradecemos. Espírito Santo, aplica esta palavra, aplica esta mesa na vida do Teu povo, na vida, Deus, da Tua igreja. Em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, nós bendizemos ao Senhor. Glórias, louvores, ó Deus, sejam dados a Ti. Sangue de Cristo, corpo de Cristo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. A Bíblia diz assim, irmãos, que na noite que Jesus foi traído, Ele pegou um pão semelhante a este, Ele partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Aí você fala: por que o pão? Porque o trigo tem que ser plantado e morrer. Quando ele morre, ele dá muito fruto. Aí você colhe o trigo, aí você bate ele, aí você moe ele, você torra ele, você mistura com outros ingredientes, amassa ele, você põe o pão no forno. Todo esse processo simboliza que o corpo de Jesus, como homem, Jesus veio como homem, e como homem ele morreu no nosso lugar. E o processo da feitura de um pão simboliza o sofrimento que o Senhor teve para morrer no nosso lugar. Por isso ele disse que nós deveríamos comer o pão em memória do Senhor,
até que Ele volte, em memória do Senhor, e até que Ele volte para nos buscar, comamos, anunciando a morte do Senhor. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Da mesma forma e maneira, Ele pegou um cálice e disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Da mesma forma, por que o Senhor escolheu a fruta, a uva? Porque ela tem que ser colhida, ela tem que ser prensada, ela tem que ser esmagada, para que ela possa soltar o líquido que tem dentro dela. E ele era cor vermelha. Então o Senhor escolheu a fruta, a uva, para simbolizar o processo da sua morte, derramando o seu sangue na terra, derramando o seu sangue pelo pecador, derramando o seu sangue, dando a sua vida. E Ele disse: olha, tomem em minha memória, até que eu venha os buscar. Então, em memória do Senhor, anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha nos buscar, tomemos para a glória do Senhor. Você pode dar uma salva de palmas bem forte, agradecer, glorificar, bendizer aquele que vive para sempre. Aleluia! Oh, aleluia! Glórias e glórias e glórias e glórias sejam dadas ao Senhor. Aleluia! Glórias a Deus!